Fala pessoal, tudo tranquilo? É o seguinte, a gente vai começar aqui com o mais básico, realizar o download do GDevelop. Então tá aqui, né, o site que eu deixei aí para vocês, o gdevelop-app.com. É clicar aqui no botão download, clicar em Windows, ele vai pedir para salvar. Como eu já fiz o download, eu não vou fazer o download novamente, mas ele tem mais ou menos 80 megas, talvez demore um pouquinho, tá? Mas uma vez que foi feito o download, ele vai dar esse erro, né? Enfim, eu vou clicar em executar assim mesmo, porque talvez o Windows esteja entendendo que possa ser um vírus, mas não é, pode ficar tranquilo, confia. Uma vez que você clica, ele vai começar a instalação. E aí é só esperar um pouquinho. Após o final da instalação, ele já vai abrir pra gente. E aí eu vou mostrar mostrar a tela, né, o editor, explicar cada uma das partes. Ok. Já fez a instalação. Opa, já abriu aqui. Então, uma vez que você abre, ele vai aparecer toda essa tela com diversas informações sobre as novidades que tem dentro das versões, tá? Deixa eu fechar aqui, fechar aqui. E aí, essa é a tela que vai abrir para vocês. Uma tela bem simples, onde tem Start Page, você tem o gerenciador de projeto, você tem o botão de fechar o projeto, você tem a janela de Open Project, ou Create a New Project, ou de ver os tutoriais ou documentação do nosso programa. Vamos criar um novo projeto, só para a gente ter uma noção. Aqui você vai precisar escolher em que pasta você quer colocar o seu projeto. Tem diversos projetos prontos para vocês terem uma ideia de como que são os projetos. São projetos prontos, básicos, que você pode fazer as suas modificações e criar um novo jogo. Ou a gente pode começar com um novo projeto, né, um projeto vazio. Eu cliquei lá em começar com um novo projeto vazio e aí a gente é carregado nessa tela aqui, onde a gente tem as propriedades do nosso jogo. Calma, é muita coisa, eu sei. Mas isso aqui são informações que a gente pode configurar para fazer o nosso lançamento do jogo e também configurar, por exemplo, o tamanho da janela, qual é a resolução do meu jogo, qual é o FPS mínimo, o FPS máximo. São configurações bem possíveis de ser executado e mexer nelas conforme a gente vai evoluir nosso projeto, tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem essas configurações. A gente tem a criação de variáveis globais, depois eu vou explicar isso. A gente pode criar os nossos ícones, configurar o ícone do nosso jogo quando ele for lançado. E aqui a gente tem uma lista de resources ou de recursos que a gente já carregou para o nosso jogo, seja imagens, vídeos, sons, tudo que a gente for adicionando vai estar nessa lista aqui de resources. Então, eu vou clicar aqui, né, fechar, aí abre o Open Project Manager, e aí aqui a gente tem uma lista de cenas. E aí uma coisa bem legal de a gente falar, que todo jogo no GDevelop, ela é composta por infinitas cenas, né? Então a gente tem uma cena mais básica, onde é o menu, depois a gente tem a cena introdutória da primeira fase, a gente tem a cena 2, que é a segunda fase, e aí a gente vai criando diversas cenas para cada fase, por exemplo, ou para cada elemento do meu jogo, né? Para cada elemento, não, desculpa, para cada porção de tela que eu quero mostrar para o meu jogador. Ou você pode criar uma cena única com todos esses elementos, mas de qualquer forma, essa é a estrutura básica de todo jogo no GDevelop, cena. Então, para isso, a gente vai criar uma cena aqui só para que você possa ver como ela funciona. A janela, tá? Então, na nova cena, a gente tem alguns elementos. Quando a gente abre uma nova cena, a gente tem alguns elementos básicos
que a gente precisa, básicos da nossa janela, né, da estrutura do editor que a gente precisa entender. Vamos lá. Então a gente tem uma janela de propriedades, ou seja, em qualquer objeto ou qualquer elemento que eu clique, qualquer objeto que eu clique na minha cena, seja o player, o jogador, né, uma navezinha, seja um obstáculo, seja a plataforma, qualquer um desses elementos, as suas propriedades, as suas configurações, o que eu posso realizar com aquele objeto, estará aqui, nessa aba, né, nesse painel de propriedades. Pessoal, a gente consegue mudar a gente consegue mudar a tradução, tá? É que eu normalmente aqui trabalho mais com inglês, mas vou colocar em português aqui. Tem 96% traduzido, tá? Então, se encontrar algum erro é porque ainda está em tradução, tá? Mas vamos lá. Então eu tenho aqui propriedades. Aqui é minha cena, então é aqui que eu monto o cenário do meu jogo. Se ele for um jogo de plataforma, é aqui que eu monto as plataformas, coloco os inimigos, coloco o jogador. Se ele for um jogo de navezinha, é aqui que eu monto o espaço sideral, né? O universo, o vácuo do universo, coloco as naves, coloco os elementos. Se for um jogo de casual, hiper casual ou de, sei lá, Candy Crush, é aqui que eu monto aquele quadro de doces que eu tenho que ficar trocando de posição para fazer pontos. Então é nesse espaço cinza onde eu monto a cena do meu jogo. Mas onde que fica a lista de objetos que fazem parte do meu jogo? Aqui. Nesse painel aqui, objetos. Então aqui eu posso adicionar diversos tipos de objetos. Uma vez adicionado, eu consigo clicar nesse objeto aqui ou clicar aqui e ver as suas propriedades desse lado. Então eu tenho essa lista de objetos aqui, eu tenho a propriedade dos objetos que eu clico aqui e aqui é onde eu configuro a sua posição. Aqui desse lado eu tenho um painel de grupo de objetos, que nada mais é, às vezes eu quero agrupar certos tipos de objetos ou certos objetos da minha cena e dar comportamentos únicos para esses mesmos objetos. Se eu fosse fazer isso item por item, a gente já vai ver um exemplo de grupo de objetos depois. Se eu fosse fazer isso item por item, poderia ficar um pouco complicado. Por que ficaria complicado? Porque às vezes eu tenho muitos inimigos e eu quero que todos os inimigos tenham o mesmo comportamento. Então eu crio um grupo de objetos para os inimigos, adiciono os inimigos e aí uma vez com os inimigos adicionados eu posso simplesmente falar, olha, esse comportamento, esse código, essa funcionalidade é para todos os inimigos. Aí eu seleciono o grupo de objetos inimigos que aplica para todo mundo. Então eu consigo por meio disso gerenciar esses grupos de objetos, gerenciar um grande conjunto de objetos. É como se desse um Ctrl+G, lembrando um pouco Photoshop ou Illustrator, desse um Ctrl+G naquele objeto e desse o nome de inimigos e conseguisse aplicar certos efeitos para aquele grupo. Logo aqui embaixo eu tenho outro painel também importante, que é camadas, né? São as camadas. E quando se trata de um jogo 2D, eu tenho um conjunto de camadas. Por exemplo, ao fundo do jogo do Mario, você tem lá um cenário todo bonitinho, desenhado, que o Mario não se relaciona ou não interage com aquele pedaço do cenário. Aquilo a gente está numa camada mais funda do nosso jogo. A plataforma está numa camada mais à frente e o personagem está na mesma camada da plataforma, por isso que eles têm contato. Então aqui, nesse painel de camadas, eu posso criar essa hierarquia de camadas para eu fazer cenários um pouco mais elaborados, para eu fazer uma arte um pouco mais elaborada para o meu jogo e assim garantir quem está na frente de quem vai aparecer. É a mesma coisa da ordem de camadas do Photoshop e do Illustrator, beleza? Aqui do lado eu tenho esses botãozinhos, né, que eu posso fechar aqui o painel de objetos, abrir o painel de objetos novamente. Posso fazer essa troca. Isso. Posso fazer essa troca. Posso fechar o de grupo de objetos, depois abrir. Posso abrir o painel de propriedade, a lista de instâncias ou editor de camadas. Eu posso criar. Posso abrir esses painéis aqui, fechar quando eu quiser e abrir por esses botões aqui. Posso mostrar uma grade,
posso configurar essa grade, o tamanho que eu quero, quantos pixels de altura ou de largura e altura das células. Posso aumentar, diminuir o zoom da minha cena, como também posso dar zoom pela bolinha do mouse ou Ctrl mais, Ctrl menos, tá, pessoal? Então, são outras formas. Eu arrasto com a bolinha do mouse ou segurando espaço e clicando com o botão esquerdo do mouse para poder fazer esse arrasto aqui da cena e ter essa edição. Beleza, então, professor. Ok, esse é o editor e é isso, pessoal. Toda a cena vai ficar aberta aqui, como se fosse abas do navegador. E com isso a gente consegue já desenvolver o nosso jogo. Mas e se eu precisar posicionar um objeto ou adicionar um objeto? Bom, olha o meu mouse se movimentando, né, nessa tela. E se vocês observarem, aqui embaixo tem um número. Esse número é a minha posição XY da meu plano cartesiano da minha cena. Onde o meu 00 é aqui em cima. Nesse ponto aqui. Esse é o 1, 1. Só deixa eu juntar aqui. Isso. O meu 00 é nessa porção aqui de cima. Para cá, o X sobe. Para cá, o Y ou X desce. Para cá, o Y desce, né, vira negativo. E para cá, o Y fica positivo. Então é X positivo, Y é X negativo, Y positivo, Y negativo. Ele só é um pouquinho invertido, né? Normalmente, nosso plano cartesiano é Y positivo, X positivo. O para baixo é o Y positivo. Mas, de qualquer forma, aqui, com isso, com esse sistema de coordenadas, eu consigo posicionar qualquer elemento na tela dentro desse sistema de coordenadas com a sua posição XY. A gente vai ver mais para frente, tá? Beleza, mas e aí? Consigo posicionar? Consigo colocar os objetos? Como que eu programo nesse jogo? A gente vai usar essa folha de eventos. Aqui ainda não tem, porque a gente não tem nenhum objeto, mas nessa folha de eventos a gente consegue criar testes específicos, né? São eventos que ocorrerão, e quando esses eventos ocorrerem, a gente consegue determinar para o jogo, né? A gente consegue determinar qual é o comportamento que aquele objeto ou aquele conjunto de objetos terá baseado naquele evento que aconteceu. Mas isso a gente vai ver com calma quando a gente começar a desenvolver o nosso jogo. O legal é que essa ferramenta, né, tem tudo que a gente precisa para entender como construir esse nosso jogo. E tem todo esse grupo aí de elementos e abas e painéis que nos ajuda a construir. Beleza? Uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda é isso aqui. A gente consegue startar o nosso jogo clicando no botão e aí tá lá. O nosso jogo não tem nada, é só uma tela cinza e acabou, né? Então, quando a gente clica nesse botão, a gente consegue startar o nosso jogo e rodar o nosso jogo para testar ele. Fechou? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Na próxima aula a gente já vai começar com o nosso projeto e a gente vai começar já criando alguns objetos. Eu vou deixar para vocês o download do projetinho base que a gente vai usar, dos assets que a gente vai utilizar. Beleza? Então é isso e até a próxima.